Graça e paz, galera. Aqui é o Heitor Ribeiro, do blog Jesus Cristo é o Senhor. Vamos tratar agora, nesse vídeo, sobre o sábado, o santo dia de descanso, o dia escolhido por Deus, tá? Um assunto meio emblemático e de muita dúvida, e que a gente vai tentar esclarecer aqui para que você venha fazer a vontade de Deus na sua vida. Eu quero que você veja esse vídeo até o final, porque a guarda do sábado depende da sua salvação, depende da salvação da sua família. Então, para que você venha entender e que não seja enganado ou levado por qualquer vento de doutrina que venha até a sua vida, tá bom? Primeiro a gente vai estar trabalhando sobre o sábado, aonde foi instituído, tá? Deixa eu abrir aqui o slide. Sábado, dia de descanso. Quando é que foi instituído o sábado? O sábado foi instituído pelo próprio Deus. Se você verificar aí, abra a tua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao 3, tá? É aqui o texto que está aqui, ó. A gente vai estar lendo. Assim os céus, a terra e todo o exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara. Então é interessante que aqui não havia pecado ainda, Adão e Eva não tinham comido do fruto proibido, que a população ainda estava começando, né? Só tinha os dois, o casal, e Deus já tinha instituído o santo sábado, o sétimo dia, como descanso para toda a humanidade que vinha, né? Toda a humanidade vindoura. E o próprio Deus santificou. O que é santificar? Se você pegar no Aurélio, no dicionário, santificado, ele vai, santificou, ele vai te jogar para santo. E santo é o que? Separado. Então, é um dia separado dos outros, é diferenciado. A gente vê hoje a grande população cristã que não são sabatistas ou que não são de uma igreja que guardam, né? Tem várias igrejas, Batista do Sétimo Dia, Adventista do Sétimo Dia, Adventista da Promessa, Fonte de Água Viva, Quadrangular do Sétimo Dia, e várias outras igrejas que agora não vou saber falar o nome para vocês, mas que guardam o sábado. E tem pessoas que vão à igreja que não guarda o sábado, né, que não tem por doutrina e prática de fé guardar o sábado, mas aquela pessoa conhece a verdade e é adepta, né, à guarda do sábado como mandamento de Deus, que é o que a gente vai aprender aqui hoje. E nesse vídeo a gente está vendo que o sétimo dia, quem estipulou esse descanso foi Deus, não foi o homem. No começo de tudo, se você pegar a Bíblia, está aqui, ó, Gênesis 2, capítulo 2, verso 1 ao 3, Deus explicando. E é interessante que muitos dizem que os israelitas guardavam os mandamentos antes da lei, né? Antes de Moisés, só depois que Moisés desceu. E a gente tem aqui, ó, Êxodo 16, capítulo 16, verso 4 ao 6, e diz assim: Então diz o Senhor a Moisés: Eis que farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá que no sexto dia que prepararão o que colherem, esse será o dobro do que colhem cada dia. As tábuas dos Dez Mandamentos foi entregue lá no Sinai. Acho que mais ou menos uns 2, 3 meses mais para frente dessa conversa de Deus com Moisés. E é interessante que Deus fala para eles o quê? O maná está caindo, vocês vão colher só a porção do dia. Mas no sexto dia, sexta-feira, vocês vão colher dobrado, porque o sábado não é para isso. O sábado não é para colher, o sábado não é para trabalhar, o sábado é para adorar a Deus. Então, a observação do povo israelita antes das leis, né? Antes de Deus mandar ali escrever com o seu próprio dedo nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. E aqui está a base, né? Está aqui de vermelho em destaque, o quarto mandamento, tá? Embora não adianta você guardar também só o quarto e não guardar os outros 9, então vai ser tempo perdido. E também não adianta você guardar 9 e não guardar um, tá? Porque é daquele que tropeçar em um, Jesus falou. Então vamos lá. Então falou Deus todas essas coisas, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro. Não farás para ti imagem de escultura. Esse é o segundo.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que é sério também, meus queridos. Tomar cuidado, hein? Ficar falando, ai meu Deus, oh meu Deus, chama a Deus, aí Deus fala para você, fala aí o que que você quer. Aí você não fala nada para Deus, né? Então tomar cuidado com isso daí. E o quarto mandamento, que aqui é a base para o nosso vídeo, para o nosso artigo, que você pode estar vendo lá no blog jesuscristoelsenhor.com, que é lembra-te do dia de sábado. Tá? Tua Bíblia pode ter qualquer tradução, a NVI, João Almeida revisada, atualizada. Essa palavrinha vai estar do mesmo jeito, não vai ter mudado, tá? Na pior das questões, o que pode estar lá é o quê? Em vez de sábado, sétimo dia. Mas é a mesma coisa. Para o santificar. Então, santificar, separar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, se você tem Deus como Senhor e seu Deus, então você tem que guardar o sábado. Não fará nenhuma obra, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, né? Porque Deus descansou nesse dia. Olha aqui, ó. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E o sétimo dia descansou. Portanto, abençoou Deus, o Senhor, o dia de sábado e o santificou. Está lá em Êxodo 20, do 1 ao 17, que tem uns outros 6 que a gente não colocou aí. Mas só por esse detalhe a gente já poderia acabar esse vídeo por aqui, mas a gente sabe que tem pessoas que procuram justificar o seu erro, o seu pecado, falando que Jesus aboliu isso, que Jesus não guardou o sábado, que Jesus não fez isso, não fez aquilo, que os discípulos foram da mesma forma. A gente vai analisar mais para frente, aí nos próximos slides, que tanto Jesus quanto os discípulos iam para a igreja ao sábado, adoravam a Deus no sábado e não trabalhavam no sábado. Esse era o dia escolhido por Deus, né? Por Jesus. E volto a dizer, você que acha que pode guardar qualquer dia, que já está fazendo a vontade de Deus, está totalmente enganado. Embora muitos falam isso, pode guardar qualquer dia, mas não guarda nenhum, na verdade, né? Então você está enganado. E é interessante a gente falar um detalhe aqui. Quem conhece a história bíblica vai ver que o povo de Israel foi escravizado, foi exilado ali, preso ou cativo pelos babilônicos. As duas questões que levaram o povo de Israel ao exílio, ao cativeiro babilônia, foi a idolatria e a quebra dos mandamentos. E o principal mandamento que o povo deixou de guardar foi o sábado. Então, se tu está passando alguma perseguição na tua vida, está acontecendo alguma coisa, pode ser que você está deixando de observar os 10 mandamentos da lei de Deus, tá? Então vamos aqui ver Jesus. O que Jesus fazia no sábado? Ele ia comprar picolé ou tomar sorvete com a família? Ou ia trabalhar, fazer hora extra para ganhar um pouco mais de dinheiro? Não ajunteis riquezas aqui na terra, né? Ajuntei ouro lá no céu, que de lá que vem a vida eterna. Lê comigo aí, ó, Lucas 4, versículos 14 ao 16. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava todos os domingos, todos os sábados, irmãos. Ensinava aos sábados. Jesus ia para a igreja aos sábados. Jesus era carpinteiro, ele tinha uma profissão. Só que no sábado ele não exercia a sua profissão. No sábado ele fazia o quê? Ele adorava a Deus, ele servia a Deus, ele ensinava, ele era mestre. Então ele ia lá, começava a falar da palavra do Antigo Testamento que já existia. Então, o que você tem que fazer no sábado? É ir para a tua igreja, adorar a Deus, procurar fazer a vontade de Deus, deixar de fazer a obra da carne, deixar de fazer qualquer coisa ao sábado. Sábado é dia de descanso. Jesus continuou fazendo isso, os discípulos não foram diferentes. A gente vê aí em Atos 13, 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e entraram na sinagoga no dia de sábado e se assentaram. Por que eles assentaram? Porque eles foram cultuar a Deus. E passando por Anfipólis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo,
como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Então, o que os discípulos faziam no sábado? Guardavam a palavra de Deus. O que os discípulos faziam no sábado? Ensinavam a palavra de Deus. O que você tem feito no sábado? Precisa a gente falar mais alguma coisa? Precisa a gente começar aqui a abrir a Bíblia? Se a gente, né, se você tiver um pouco mais de tempo e quiser ler o nosso artigo, Jesus Cristo é o Senhor.com, lá tem vários outros versículos te mostrando que o sábado em momento algum foi abolido, tá? E uma dúvida que fala, mas Jesus curou no sábado, ele fez a obra de Deus. E ele dá um exemplo bem evidente quando ele é questionado pelos fariseus. Se você vê um amigo seu, ou se você vê um animal caiu no buraco, não vai ajudar. E as pessoas falam, eu sou médico, eu sou policial, eu estou prestando segurança, estou salvando vidas, amém por isso. Mas se você recebe por isso e você não devolve esse dinheiro para Deus, ou faz algum ato filantrópico com esse dinheiro que você ganha no sábado, não se torna nada voluntário, você está ganhando para isso. Então, se você faz essas obras, procure entender quanto que você ganha nesse dia e devolver para Cristo, fazer a obra de Deus, tá? Qualquer dúvida, qualquer reclamação, você não acredita, você tem outra teoria, né? Traga os versículos bíblicos, comente aí no nosso canal, comente o vídeo e também curta, se inscreva no nosso canal, porque vai vir muitos mais vídeos por aí, tá? Muito obrigado pela atenção, espero ter ajudado vocês de alguma forma.